que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade de Deus. A gente tem que ler esse versículo, e esse aí até o Alessandro, então minha pergunta é sobre o que o Aldenir fez o texto ali em cima. A gente tem que ler esse versículo dentro do texto. Se eu pegar só ele assim, e isso é que os nossos irmãos arminianos fazem muito, eles vão pegar esse texto aqui isolado e vão falar igual o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a gente esquece, né, que quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. 2 versículos para baixo, tá bom? A gente só lê um. Aí, qual que é o contexto de 1 Timóteo capítulo 2 aqui? Está falando sobre a pregação para os gentios. Olha só o que o apóstolo Paulo continua escrevendo no texto. Não posso ler ele sozinho. Ele continua. Pois há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens em Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate de todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, foi designado como pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdade, fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas. O que ele está fazendo aqui? Ele está defendendo a pregação do evangelho a todo tipo de homem. Não a todas as raças, todas as pessoas, a todo tipo. Então, não só a judeus, como também aos gentios. Então, esse texto aqui, ele não está falando do todos, a completude de todo indivíduo dentro da humanidade, mas ele está falando a todo tipo de pessoas. Então, a gente pode falar de todo tipo de tribo, cor, raça, gênero e o que foi, tá? Gênero não, sexo, porque só tem dois. Vou tomar cuidado com isso aí. Ok? Mas é o contexto que eu fico dentro do banco. A gente fala sexo lá, o povo bate na nossa cabeça, sabe? Eu falei assim, não, é sexo. Beleza. Aí, olha só. O Zeli perguntou ali também, né? E acho que já alguém até escreveu a questão do pecado contra o Espírito Santo. É bem esse caso que eu estava comentando, sabe, Roseli? De a gente jogar pérolas aos porcos. São situações de pessoas que a gente declarada e evidentemente afrontam a fé, afrontam Cristo, blasfemam contra o Senhor. Esses não são salvos. A gente não vê a situação de um indivíduo que foi alcançado pela graça de Deus, transformado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e aí, em processo de santificação, voltasse as costas para o evangelho, tá? Aí Deus é Deus quem inicia o processo e é ele quem mantém esse processo na vida do indivíduo, tá? Então, tudo que a gente está falando é sobre Deus. Deus, ele começa, ele age e ele continua o processo. Ele não interfere, não. Ele não para ali um momento, não, tá? Então, isso daí. Aí o Alessandro escreveu isso. Deixa eu ver se eu tinha perdido alguma coisa aqui. Aí o Alessandro perguntou se era vontade de Joel. Alessandro, aí eu até tinha escrito aqui, eu não ia falar não, mas já que você perguntou, eu vou falar. Existem 2 linhas dentro da teologia, tá? Um fala sobre o infralapsarianismo e o outro supralapsarianismo. São 2 palavrões que a gente não precisa decorar isso, não. O que a gente precisa pensar é o seguinte: existe uma corrente que diz que por causa do pecado Deus planejou a redenção, e o outro que diz que antes mesmo da criação Deus já havia planejado a redenção. Ou seja, inclusive o pecado do homem fazia parte do plano de Deus. Eu acompanho isso porque Deus não foi pego de surpresa no Éden, tá? É muito difícil na minha cabeça eu olhar e falar o seguinte, que Deus foi... Opa, o homem pecou, agora eu vou arranjar um escape para isso daqui. Não. Para mim, Pastor, assim... Fala, Gilcinho. Ainda ontem eu estava conversando com o Eduardo, por telefone, e nós tocamos mais ou menos nesse ponto. Eu também caminho na linha supralapsariana, ou seja, em que o pacto da graça ele não foi criado porque o homem pecou. Ele foi criado antes da queda do homem. Exatamente. Certo? Michele, é isso mesmo. O plano foi antes. Antes.
O O plano... nosso problema é o seguinte, nós somos limitados quanto ao tempo. Para a gente existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Eu gosto dessa ilustração aqui. Para Deus é o seguinte, a gente tem, eu vou tentar desenhar, eu vou riscar aqui vou usar recurso tecnológico. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu nem estava compartilhando. Tela 1. Compartilhar. E eu já respondo só a pergunta, Michele, boa pergunta. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão, né? Estão vendo? Beleza. Vou pegar a canetinha aqui. Compartilhar. Ah, tem quadro branco. Vou compartilhar um quadro branco. Beleza. Isso aqui vai ser legal. Vocês estão vendo um quadro branco aí? Então, beleza. Olha só. Vamos ver se o meu desenho vai ficar bom aqui. Sim. A gente vê o tempo como se fossem 3 marcos no tempo, né? A gente chama do passado, do presente, é um P, tá, gente? E um futuro, certo? Como se fossem pontos específicos, né? Nossa linha do tempo, ela é dividida entre passado, o presente e o futuro, ok? O passado a gente já conhece, tanto o nosso quanto daquilo que foi registrado. O nosso presente a gente está acompanhando e vivendo isso aqui agora. E o futuro, a gente tem sinais específicos sobre algumas coisas que nos foram reveladas, e o outro a gente gera expectativa a partir daquilo que a gente conhece do passado, que muitas vezes vão acontecer de novo, mas a gente sabe que ele é linear. Igual o pastor Adriano comentou, a nossa história diante de Deus ela é linear, ela não é, como muitos gostam de afirmar, como cíclica, tá? Nossa história ela é linear. E aí, como que a gente... Borracha. Como que eu entendo a questão do tempo para Deus, tá? Imagine só que você tenha uma folha de papel, e aí a gente estava falando sobre passado, presente e futuro, e eu tenho os 3 marcos aqui, e você, então, pega essa folha de papel e dobra elas uma sobre a outra, e aí você tem os 3 estágios, né? Passado, presente e futuro, no mesmo ponto, no mesmo lugar, assim, sabe? Não tem uma distinção. Passado, presente e futuro para Deus é uma coisa só. A gente percebe isso dessa forma. Entre o tempo correndo, para Deus não tem. Para Deus é. E não é passado, presente e futuro. Tá? E é como se você dobrasse essa folha uma sobre a outra e você vai ter um único ponto. Para Deus é um único ponto. É um momento ali que está acontecendo inteiro. Tá? Então, beleza. Deixa eu parar de compartilhar o meu whiteboard e eu vou mostrar minha tela de novo. E aí eu vou responder a Michele. Tá? Ok. Eu falo de novo aqui sobre o Espírito Santo. Tá, Minuca? A Michele já praticamente respondeu o que eu ia dizer aqui na pergunta dela. Ela diz assim, na hora da angústia, se o não eleito chamar ao Senhor, ele irá escutar, ou o fato de alguém chamar significa que ele foi eleito? O fato de alguém chamar significa que ele foi eleito. A gente não pode esquecer que a Bíblia, e é exatamente o ponto que a gente vai colocar aqui agora, nos declara como inimigos de Deus. Eu e você, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, somos inimigos de Deus. E como inimigo, a última coisa que nós queremos é redenção. A última coisa que nós queremos é nos colocar debaixo de Deus. Porque o grande aspecto que a gente está lutando, e é isso, é desde do Éden, é sobre um aspecto de autonomia, de suficiência. Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden, eles estavam falando sobre eu não preciso de Deus, eu sou suficiente. Eu passo a ter agora a mesma condição que Deus, então eu não estou agora submisso ou sujeito a Ele. Por quê? Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Eu quero, como Deus, ser dono da minha própria vida. E você percebe que isso é o grande apelo do nosso tempo? É a minha autonomia, a minha suficiência, é o meu desejo. E esse é a grande questão. Eu, como inimigo de Deus, nunca vou me voltar para Deus. Por isso que a ação de redenção ela é de Deus. Ele vem, ele pega, me traz para ele e fala, pronto, filho, eu quero te mostrar uma diferença daquilo que você está acostumado a ver. É diferente.
você está vendo só a vida sobre a sua ótica. Deixa eu mostrar para você agora tudo. Sabe aqueles memes que o povo coloca assim, a cabeça explodindo, assim, né? Como se a compreensão estivesse entrando dentro do coração e da mente do homem? É isso que Deus faz nas nossas vidas, tá? É isso que ele transforma o nosso coração. E a Bíblia tem o tempo todo falando sobre isso. A Cássia pergunta aqui sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Um eleito, ele não vai pecar contra o Espírito Santo porque há um processo que Deus faz na vida dele. Desde o momento dele ter sido eleito, dele ter sido chamado aí a vocação eficaz, né, que ele transforma a vida dele ali, e o processo de santificação. Deus é o ator de todo esse processo, tá? Deus é o ator de todo esse processo. Então, o pecado contra o Espírito Santo, ele é cometido contra uma pessoa não redimida, não regenerada, tá? Então, beleza. Deus nos escolheu antes da fundação, exatamente. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre eleição na Bíblia, esse texto está explícito. O Eduardo trouxe ali, o Nicodemos comentando sobre o que eu vou fazer com todos os textos que falam sobre eleição. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, Romanos, o texto que a gente leu, Atos, são diversos outros textos que eles explicitam, ele é explícito, não é um tema velado, um tema que a gente precisa ler um texto mais claro à luz de um texto mais difícil à luz de um texto mais claro, como, por exemplo, a Trindade, que não é explícita, falando que a Trindade é uma leitura nossa da Bíblia, de uma doutrina que tem lá na Bíblia, mas ele não está explícito falando sobre isso, como aqui na própria apostila está falando sobre o batismo infantil. A doutrina da eleição, ele é um tema explícito. E a gente precisa fazer a leitura da eleição à luz da depravação total, tá? Por quê? Porque quando a gente faz a leitura da eleição à luz da depravação total, é exatamente tudo que eu tenho comentado desde então, desde o início da nossa aula aqui. A gente está falando sobre a condição do homem perdido, morto, depravado, corrompido, corrupto, alheio a Deus, inimigo de Deus, não querendo mais amigo das paixões do mundo, desejoso das coisas do mundo, e a gente ainda luta com todas essas coisas. E aí, quando Deus, então, age nas nossas vidas, exercendo juízo, ele simplesmente está afirmando ou confirmando a sua palavra, aquilo que aconteceu lá no Éden. Deus fala, o homem que pecar, ele morrerá. Se você comer do fruto, você vai morrer. Só que quando Deus age com misericórdia, quando ele salva, ele está agindo com graça e misericórdia sobre a humanidade. Então, a gente não pode dissociar as coisas uma da outra. Então, a gente está falando sobre a depravação total, Deus como justo quando ele exerce o seu juízo, e a depravação, e Deus como misericordioso e gracioso quando ele salva aquele que ele quer salvar, tá? Eu recomendo a leitura de uma citação que tem na nossa apostila sobre aquilo que João Calvino fala, tá bom? E eu vou ler uma menorzinha que Calvino, citando Agostinho, diz assim: que Deus dê àqueles a quem reprova o castigo que merecem e dê aos que elegeu a graça que não merecem. Eu, como alcançado pela graça de Deus, merecia o que? A danação, eu merecia o inferno. Agora, aqueles que foram condenados, eles mereciam o inferno. Então, Deus está agindo de misericórdia para comigo e agindo para conosco e agindo com juízo para os demais. Por quê? Gente, os critérios e os motivos são de Deus. A eleição ela é incondicional. Não há nada que Deus, que eu possa fazer ou que eu seja que vai inclinar o coração de Deus para mim ou desincliná-lo para mim, tá? Nada que eu possa fazer. Ok? Então tá bom. E aí a gente... Peraí, deixa eu apagar as canetinhas. E a gente vai chegando, então, sobre o que essa doutrina traz de benefício para a gente. Eu perguntei um pouco mais cedo para vocês sobre quais eram os sentimentos que a gente nutria a respeito disso. Quando a gente fala sobre a eleição, uma das coisas que a gente começa a observar isso fala sobre Deus.
a doutrina da eleição, ela aponta para Deus. Ela fala sobre o caráter de Deus, ela fala sobre quem Deus é, como que ele se relaciona com a sua criação. Então, ela nos faz olhar para que nada que eu faça seja resultado do amor de Deus. Só que eu não posso esquecer de uma coisa. Tudo aquilo que Deus fez por mim deve trazer em resultado para com Deus. Então, vamos lá. É diferente sobre a maneira da gente... Eu gosto desse desenho aqui. Peraí, deixa eu apagar. Desenhar. Qual cor? Eu vou colocar aqui no preto. Então, tá bom. Joia. Então, tá bom. Aqui a gente está falando sobre graça e aqui a gente está falando sobre obras. Então, o ponto inicia aqui. Porque Deus agiu graciosamente para comigo, eu tenho que responder positivamente com as obras. Muito do que a gente acha é o contrário. A gente normalmente pensa o seguinte: porque eu fiz alguma coisa, eu então sou alvo da graça. É exatamente o que Efésios nos fala. A gente gosta de ler, né, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, mas a gente esquece o versículo 11, que fala o seguinte: para as obras que de antemão ele preparou para que nós andássemos. É resposta daquilo que Deus fez na minha vida, o eu fazer algo, entendeu? Quando a gente fala o seguinte, que os frutos são evidências de quem Deus me fez, exatamente mostrar que eu respondo em ação daquilo que Deus fez na minha vida. Quando o Tiago ele fala sobre mostre-me a tua fé sem obras, eu com obras mostrarei a minha fé, ele não está dizendo que as obras são, então, a origem da fé. Não, ele está dizendo que por causa dele ter fé, ou seja, Deus o alcançou, Deus os traz, então, nutre fé, ele faz aquilo que ele está fazendo, por quê? Por causa da fé. Então, é uma materialização da graça de Deus na vida do crente, o quê? Responder positivamente, tá? Então, a gente não pode deixar de ter isso como alvo nos nossos corações, tá? Então, voltar para cá. Compartilhar de novo. Então, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre a questão das qualidades e o fruto dessa doutrina, nós estamos falando sobre Deus e ela exalta a glória de Deus, tá? Porque não tem nada que eu esteja fazendo que redunde, então, em como objeto da salvação, tá bom? Tudo vem de Deus, tudo é Deus. E a doutrina da eleição, ela produz ou ela fomenta uma humilhação, uma humildade no homem. Você olhar e pensar o seguinte: Deus está fazendo isso por quê? Não depende de mim. Então, eu passo a olhar para Deus como o provedor de todas as coisas na minha vida. Eu passo a olhar para Deus como aquele que agiu com graça e misericórdia no meu coração. Eu passo a perceber isso, que eu sou totalmente dependente dele, então eu me volto para o Senhor com humildade, clamando diante dele, falando o seguinte: Senhor, eu me sujeito, eu me entrego. Você percebe que a atitude do eu mereço, eu quero, eu sou recompensa, né? Agora fala o seguinte: Senhor, eu me sujeito. A salvação, a eleição, a fé, ela inverte exatamente o personagem do Éden, de Adão, como eu agora sou independente, e passa a dizer o seguinte: Senhor, eu estou nas tuas mãos e tudo que o Senhor quer para a minha vida eu quero, tudo que o Senhor estiver fazendo na minha vida eu quero. Entendeu? Ele inverte exatamente esse cenário, tá? E por que eu tinha comentado um pouco mais cedo sobre a importância da pregação? Porque aí um outro nome que a gente dá para a eleição é a predestinação, né? Essa palavra aparece nas Escrituras no texto de Romanos, no texto de Efésios e em outros textos, tá? Por quê? Porque é o seguinte: aqueles que Deus, então,
determinou que fossem salvos, eles serão salvos. E a palavra do evangelho, a pregação do evangelho é o gatilho ou é o modus operandi que Deus estabeleceu nas escrituras para que a luz viesse ao coração. A palavra diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. E tá, se a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Deus, o que acontece com o não eleito? Certo? O que acontece com ele? Aqueles que não foram alcançados, que não foram escolhidos, a pregação do evangelho ela tem uma função condenatória. O que João 3, 17 e 18 diz? Aquele que creu foi salvo e aquele que não creu já está condenado. E creu em quem? No unigênito Filho de Deus. Tá? Então, o destino, né, ou a predestinação do indivíduo já foi ordenada, tanto para a salvação quanto para a condenação. E a sentença ela é proferida quando da pregação do evangelho, para trazer luz ou para trazer a sentença. Tá bom? Então, por isso que a pregação do evangelho ela é importante indistintamente. Mas você fala o seguinte, ok, mas se não pregar, aquele lá vai ter desculpa? Não, porque aí vai falar que as próprias pedras clamam, os céus anunciam as obras de Deus, os firmamentos proclamam o Senhor, e Romanos 1 diz que a própria criação ela anuncia e o homem se torna indesculpável, tá? Por isso que as obras do Senhor elas proclamam. Então, ele se torna indesculpável de qualquer maneira, ok? Pastor Rafael, Fala, Gilcinho. é só para dar uma apimentadazinha. Então, a gente pode dizer que houve uma dupla predestinação? Eu defendo essa ideia, viu? Eu também. Eu vou nessa linha aí, tá? Porque não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali, quando a palavra do Senhor é cortante, mais como espada de dois gumes, né? Que corta tanto para um lado quanto para o outro, tem duas lâminas, né? Ela tanto serve para condenar quanto para salvar. Não é isso que ele está querendo dizer ali, não. Mas eu entendo sim, ela tem essas duas funções. Ela tanto serve para salvar quanto para executar a condenação. Uma pessoa que ouve e endurece o seu coração, ela já está condenada. Certo? Então, certinho. Não tem duas vias aí, não. Tem essas duas situações. Não tem outra chance, né? É uma só e pronto. Tá? Então, beleza. Vamos pensar o seguinte, causas da eleição. Por que uns sim e outros não? Tá? É interessante isso daqui. Não é um negócio que no nosso coração a gente tentar entender a mente de Deus. Fala o seguinte, Senhor, por que o fulano é e o Beltrano não? Por que Jacó sim e Esaú não? Né? Por que a gente percebe o fulano sim e o outro, às vezes, dentro da mesma família, não? Não é um mistério dentro do nosso coração? Fala, Denis. É bom que eu tome chimarrão. Não, é a mesma coisa. Porque é um ladrão, sim, e o outro não, né? Dentro aí do contexto também. Ó, eu vou contar para você um segredo aqui. Vou contar para vocês um segredo aqui. Quais são os critérios de Deus, tá? Abre aí para mim sua Bíblia, em Deuteronômio 29, 29. E quem achar pode ler, por favor. As coisas encobertas pertencem a Deus, é isso mesmo? Deuteronômio 29, 29. Quem achar, lê aí, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras descritas na lei. Então, deixa eu falar. A Bíblia não diz qual é o motivo, qual é o critério, porque ele me escolheu ou não. Mas ela me diz que isso não tem a ver
comigo. Eu não tenho que ficar investigando isso. Tá? Eu falo o seguinte, aquilo que foi revelado, eu preciso saber. E o que foi revelado? São as Escrituras. Agora, o que não foi revelado pertence a quem? Pertence a Deus. Se Deus quisesse que eu soubesse o critério, ele teria contado o critério. Como ele não quis contar o critério, não cabe a mim saber o critério. Percebe? Pastor, tem um livro muito bom do Sproul chamado Eleitos de Deus, onde ele vai falar sobre justiça, injustiça e a não justiça, né? A aplicação da não justiça. Então, esse livro eu recomendo aí para, não sei se você já leu ele, é muito bom, que dá um esclarecimento bom desse tema. Legal. Aí, ó, bibliografia recomendada aqui pelo nosso mestre. Então, vamos lá. O critério o quê? É o próprio Deus. E por que ele faz isso? É a graça livre. Olha lá o livrão ali na mão do Alessandro. Ó. É a graça livre. É o próprio Deus, para a sua glória, dentro da sua soberana vontade, dentro dos seus próprios critérios. Então, não tem uma forma de eu poder dizer e olhar para o seu rosto e dizer o seguinte, estou vendo na sua feição um ar angelical de eleito. Não. Eu estou vendo na sua feição um pecador miserável, carente da graça de Deus, e que, se for eleito, terá sua vida transformada. Mas eu não sei, eu vou pregar para todo mundo, eu tenho que pregar para todo mundo. Então, não tem critério, tá? Como Deus não estabeleceu o critério, imagina só, pelo nosso coração corrupto, se a gente tivesse algum critério aqui, sabe o que a gente ia começar a fazer? A gente ia sair carimbando a testa das pessoas, dizendo, santo, pecador, céu e inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. A gente já ia apontando os nossos dedinhos assim, ó, na hora. Graças a Deus ele não nos contou, ok? E aí, o que ele fala? Sobre a graça livre de Deus. Deus salva os seus escolhidos da maneira como ele planejou, tá? A causa da eleição é o desejo e a vontade do Senhor, tá? E ainda, a gente está falando sobre ela ser incondicional, não depende de mim. Muitas pessoas, olha só, há um erro terrível aí, a questão que eu estava falando do tempo de Deus, aí da questão do presente, passado e futuro. Uns dizem que porque Deus ele é onisciente e ele sabe o futuro, então ele viu que o Rafael seria uma pessoa que agiria no seu coração e passaria a crer, então ele determina que o Rafael vai crer. Sabe o que isso parece? Parece eu adestrando os meus cachorros aqui, sabe? Eu tenho 3 cachorros e todos eles são super obedientes para mim. Sabe o que eu faço? Quando eles sentam, eu falo, senta. Aí ele está me obedecendo. Quando ele está correndo, eu falo o seguinte, corre. Aí eu falo assim, tá vendo? Meu cachorro é obediente. Então, eu vi ele fazendo e eu já disse que ele tinha que fazer. Então, todo mundo vai falar o seguinte, poxa, você é um ótimo adestrador, não é? Eu falo assim, sou maravilhoso. Tudo que o meu cachorro está fazendo, eu digo para ele fazer. Gente, não é assim. Sabe uma das coisas que eu acho maravilhosa a respeito dessa questão da onisciência? Por que Deus sabe o futuro? Deus sabe o futuro porque ele é onisciente, mas uma das outras maneiras de a gente fazer a leitura. Porque Deus determinou o futuro, ele planejou, e disse como as coisas vão acontecer, ele sabe o futuro. Isso na nossa ótica de temporal, da linear, como eu mostrei para vocês, passado, presente e futuro. Mas para Deus não tem uma distinção de passado, presente e futuro. Deus é. Então, não, Deus é como ele se apresenta lá em Gênesis, né? Eu sou o que sou e sei lá. Ok? Então, ela é incondicional. E a gente não pode cair nesse erro, tá, gente? De tentar definir a eleição como presciência de Deus. Não. Deus determinou. Isso faz parte dos decretos de Deus. A nossa salvação foi decretada antes da fundação do mundo, tá? Então, beleza. Estamos chegando ao final e eu precisava deixar esses 6 pontos aqui para a nossa reflexão e a gente não esquecer, tá bom?
Lembrar sobre eleição incondicional, que é uma decisão soberana desde os tempos eternos, não é algo que Deus anteviu e então disse que ia acontecer parecendo com o meu processo de adestrar os meus cachorros. Deus determinou, então, antes da fundação do mundo. Não depende de obras para que sejamos salvos, mas a gente não pode esquecer que, por causa daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós somos eternamente devedores. E isso deve nos mover a agir com gratidão. Tudo que nós devemos fazer é em gratidão às obras daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. É uma ação de Deus no homem, do começo ao fim. Tudo é sobre Deus, tá? Nada sobre mim. É uma eterna segurança para o crente, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Deus não tem borracha, tá? Então, Deus não tira do homem, faltou um M ali, a responsabilidade de responder a esse chamado. Olha que legal. Ele elegeu, ele nutre a fé, e eu preciso agir em resposta a tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sou um inerte nesse processo. Por isso eu sou responsabilizado, olha lá, responsabilizado por todo o processo de santificação. Meu irmão, o que você está fazendo hoje aqui faz parte desse processo de aprendizado. Você lê as Escrituras faz parte desse processo. Você orar faz parte desse processo, é responsabilidade sua. Nessa parte de eleição e responsabilidade, eu recomendo, e eu tenho desafiado os adolescentes, os jovens, né, quando a gente está falando sobre vontade de Deus, a vocês, por conta própria, estudarem a história de Sansão sobre essa ótica, tá? Estudem a história de Sansão sobre essa ótica, que vai ser bastante encorajador aí em alguns processos. Então, Deus não tira a nossa responsabilidade de santificação e de obedecer os seus mandamentos. Tá bem? Jóia, deixa eu ver o que tem mais aqui aí, ó. A Uzeli está falando que encontrou os amigos deles todos convertidos, né? Bênção, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá vendo? Deus é quem age na vida das pessoas e usa... a gente não sabe o tempo, mas isso não nos tira a responsabilidade da proclamação, tá, gente? A gente não pode ficar criando ou inventando desculpa para poder dizer, já que tudo vem de Deus, tudo é sobre Deus, e eu vou ficar aqui na minha, piriri, pororó, tal. Não. O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu sou um eterno devedor. Deus disse aquilo que eu devia fazer. Ele fez na minha vida algo maravilhoso e eu preciso fazer que as outras pessoas conheçam também, a fim de que todos aqueles que ele elegeu sejam alcançados e cheguem à fé. Tá bom? Beleza? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aí, gente. Manda aí, pessoal. Vamos lá. A gente vai chegando à reta final, os 10 minutos finais aí para abertura de comentários. Então, Rafael. É o Valquírio? Pode falar, Isso. Valquírio. Você falando da presciência, que é uma confusão mesmo absurda, as pessoas entenderem que primeiro Deus viu que eu ia fazer o certo para ele me escolher. É um absurdo, mas infelizmente é uma massa muito grande. Vai nessa linha de raciocínio, vai nesse entendimento e não procuram ler as escrituras, ler o seu contexto, né? Não procuro estudar mesmo a profundo. Às vezes pegam coisas isoladas e pronto. Acredito que, tipo assim, eu fiz alguma coisa e Deus me escolheu, que eu sou bom. Como assim? Né? É absurdo. Você percebe o grande desejo de eu ser reconhecido? O grande detalhe é eu ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido, gente. Nosso irmão Áureo aí, algum comentário, participação? Presidente da junta. Não, tranquilo. Eu já tinha esse entendimento também, concordo aí. Uma vez que a gente está eleito, não tem a perda da salvação e temos que Deus vai nos doutrinando, né, resumindo aí, para uma santificação. É importante que, como o pastor falou, que nós estamos fazendo aqui. Esse também
é um processo. E esse também é o trabalho que a gente vai fazendo também dentro da igreja, a participação no culto, dos trabalhos da igreja, né? E mais um detalhe, e tem a escolha também, né? O pastor me corrige aí, daqueles que são escolhidos para fazer trabalhos, né? Outros trabalhos dentro de algum ministério, né? Como pastorado, né? A gente tem os presbíteros, diáconos, temos a UPH, os jovens, né? Então, essas pessoas também são escolhidas também para poder desenvolver esses trabalhos dentro desse processo também que é de santificação. Esse é o meu entendimento, dessa mesma linha aí, né, pastor? Me corrija aí, por favor. Legal a parte aí do ofício, né? Ah, eu entendo e creio que o oficialato, o ofício, é é uma vocação diferenciada, tá? E diferenciada no que eu digo assim, Deus capacitou algumas pessoas com alguns dons especiais e esses dons são exercidos dentro dessa questão do oficialato. Mas não exime todo o indivíduo, todo crente ele possui uma vocação eficaz e não é a vocação para salvação, tá? A gente está falando sobre dois aspectos. Um é para o serviço e o outro é para a salvação. Um precede o outro. A salvação precede o serviço na obra, tá? E aí Deus ele dá alguns dons para as pessoas e nós somos colocados lá. Pedro fala sobre o sacerdócio universal, né? Nós não temos agora, por exemplo, pessoal, o que a minha oração é diferente da sua? Vai lá, essa é boa. O que a minha oração é diferente dos irmãos aqui? Em nada. E nada. Nada. Gente, eu, por ser pastor, não estou mais perto do céu, tá? Não é isso, não. Na verdade, eu estou em um desafio, às vezes, até maior, porque fala o seguinte, né? Aquele que almeja o episcopado, grande obra almeja, e eu vou ser cobrado de cada coisa, tintim por tintim de Deus. Né? Mas eu não a minha oração não é melhor em nada do que a dos irmãos. Em nada. Eu tenho a responsabilidade maior, mas a oração não ganha, não. A gente junto aqui, sabe? Se falar o seguinte, não, vou pedir para o pastor orar, porque ele é pastor. Tudo bem, eu posso orar, mas ela não vai ser melhor do que a oração de nenhum de vocês. É. Sabe? Brincando com o Alessandro, né, Alessandro? A gente brinca lá, é o bispo Alessandro. Tô brincando. Libera o microfone aí, Alessandro. O apóstolo Aldemir. Gente, não é nada, sabe? Aí a questão é o seguinte, aí Deus coloca pessoas diferentes em ofícios diferentes, por quê? Porque nós somos corpo. Aí entra em uma outra aplicação. Se todo mundo fosse cabeça, cadê as mãos? Se todo mundo fosse orelha, cadê os pés? Certo? Nós somos como corpo, cada um com um papel específico, no exercício dos seus dons, para edificação do quem? De todo mundo. Então, se cada um exercer o seu papel bem, o que acontece? Todo mundo se edifica, tudo vai bem. Tá? Então, são dois aspectos diferentes. A salvação e aí a questão do exercício dos seus dons dentro da igreja, que deve ser exercido por todo mundo. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta, algum comentário? Se tiver mais alguma pergunta, manda para o Deni agora, viu? Se não tiver... Eu quero apenas aproveitar e fazer um comentário. Pode ser? Pode. Como já foi falado aí a questão da onisciência, né, e da vontade de Deus, a soberania de Deus. Os nossos irmãos arminianos, eles também
creem na eleição. A diferença fundamental entre o calvinismo neste aspecto e o arminianismo é que, é o que o pastor falou, para o arminianismo, a eleição é feita porque Deus sabe quem é que vai aceitar, ou seja, como se Deus... Aí alguns Nicodemos usam uma ilustração que eu acho interessante, é como se Deus olhasse num túnel do tempo e lá na frente soubesse que o Pedro, a Maria, iria aceitar, né, a Jesus Cristo. E não, né, como foi bem colocado pelo Breno Rafael, é a soberania de Deus. Ele elege para a salvação quem ele quiser. Ele é soberano. Isso é soberania e não onisciência de Deus. Amém. Pessoal, eu recomendo a leitura. Quem não leu a apostila, viu? Ela tem mais informação do que eu trouxe aqui, tá? Então, eu trouxe só alguns pontos mais para a gente poder debater, conversar. Mas a apostila tem mais coisa, tá bom? Então, leia. Olha só, então vamos retribuir o carinho do nosso pastor Rafael, tá? Quem gostou, vai abrir seu vídeo para a gente tirar a foto, marcar aqui a presença dele. Então, nós vamos tirar uma foto, um print da tela, né? Mostrando aí muita alegria. Ele está ali no cantinho da tela e vou mostrar, vamos bater uma foto com todo mundo aparecendo, tá certo? Ó, a Dani aí abrilhantando, Michele, Roseli, Maria de Jesus, tá? Tô vendo o teto, tá branquinho.